Paz e graça a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelista Desmond Luan. É um prazer ter você juntamente conosco. No nosso último vídeo nós falamos sobre conversão e hoje nós não iremos ministrar sobre um assunto específico. Eu tenho aqui juntamente conosco um convidado mais do que especial, que vai estar dando testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, de como foi a conversão dele. E eu gostaria que você atentasse a isso, que você já se inscrevesse no nosso canal, que você já ativasse o sininho e deixasse o teu like aí para ajudar o nosso canal. Está aqui juntamente comigo o pastor Marcelo de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor. Gostaria aqui de fazer menção, antes mesmo de iniciar o testemunho, gostaria de fazer menção de um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, número 118, no verso 17, que diz assim a palavra do Senhor: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Olha só, amados ouvintes, nascido eu em uma família muito simples, de classe média, onde meu pai era um gráfico, minha mãe uma empregada doméstica, que trabalharam, suaram, procuraram dar para mim e para os meus irmãos, louvado seja Deus, a melhor educação, o melhor ensinamento que eles poderiam dar dentro das suas condições. Porém, o ser humano, muitas das vezes, ele ouve uma situação, mas ele deixa de escutar, ou seja, deixa de praticar na sua vida. E comigo não foi diferente. Por muito tempo, meu pai, minha mãe me ensinou, acerca das coisas da vida. Meu pai já chegou a me levar dentro de uma comunidade, louvado seja Deus, aqui mesmo no Novo Osasco, onde ele me apresentou as coisas que a vida, muitas das vezes, poderia me querer introduzir sobre a minha vida, em algum momento da minha vida. Me mostrava ali um rapaz que vinha no meio da comunidade com 2 revólveres girando na mão. Louvado seja Deus. E ali meu pai mostrou aquele rapaz para mim, dizendo: está vendo aquele rapaz? Aquele rapaz é um rapaz que é um familiar nosso. Porém, a vida que ele está levando, a forma que ele está levando a vida dele, não é a melhor maneira. Porque isso, amanhã, vai ter um custo, vai ter um preço a ser pago. E, dentre tantos ensinamentos que meu pai nos dava, principalmente para mim, que era para que a gente não viesse a se deixar levar numa vida de erro, numa vida de uso de droga, de vícios, de prostituição. Louvado seja Deus, mas a gente sabe, o ser humano ele é sempre assediado pelas coisas do mundo. Ele é sempre assediado pelas facilidades do mundo. E quando eu, crescendo, na minha faixa etária dos 14, 15 anos, via muitos amiguinhos meus andando com as melhores roupas de marcas, na época era a Nike, era uma explosão da moda da época, desde a minha juventude, All Star, Mizuno, todas essas marcas que hoje já tem, mas antigamente causavam uma fissura muito grande na mente do jovem, do adolescente, e a gente almejava obter esse tipo de situação. E aí, quando a gente começou a dar as nossas primeiras saídas, ir ao cinema, na matinê conheci, a primeira vez foi onde eu fumei o primeiro cigarro, dei o primeiro trago no cigarro, na matinê, 2 horas da tarde, passando o filme, nós ia correndo, escondido para o banheiro, porque sempre tinha alguém que era mais velho, que tinha lá, que ia lá fumar, e a gente se encantava com aquilo. Achávamos que era uma coisa, assim, deslumbrante para a idade, para a época, então achávamos legal e queríamos ser uma pessoa descolada. Passamos ali a conhecer o cigarro. Dali, começamos a nos interessar, a ter as etiquetas mais famosas da época, sabe, Evangelista Desmond? Que isso ali fazia com que trouxesse uma diferença entre a garotada, entre a juventude da época, e só que meus pais, eles sempre deram aquilo que de melhor para nós, porém, eles não podiam dar aquilo que era a marca, que todo jovem queria ter, Quando um usava o All Star, a gente ganhava o Quixute, que não era algo ruim também. Nós estávamos calçados, podíamos ir para a escola, podíamos ir talvez até para uma festa, ou então até mesmo aquele bamba cabeção,
Louvado seja Deus, não sei se você conhece, né? Você que está me ouvindo, você que vai ouvir esse testemunho, mas são coisas que na época aguçavam a nossa curiosidade, o desejo de obter um tênis Nike, de obter um tênis da Adidas, de obter uma calça da Fiorucci, né? Da Calvin Klein, Nino Cerruti, tudo isso na época aguçava a nossa atenção. E por isso nós começamos a procurar uma forma de obter esses requisitos que nós achávamos de suma importância para nossas vidas, que ia nos deixar fazer pessoas descoladas. Louvado seja Deus. E aí começamos depois do uso do cigarro, começamos a conhecer a maconha, passamos a começar a fazer pequenos furtos. Começamos a fazer pequenos furtos, e às vezes os pequenos furtos não nos davam condições para comprar aquele tênis que nós queríamos, para comprar aquela calça que nós queríamos, aquela camisa da Lacoste, que hoje qualquer banquinha você acha, e você compra por 10, por 20, por 15 reais. Antigamente o valor era muito alto, muito excessivo, né? E nós não tínhamos condições. E os pequenos furtos nos levavam a achar que através disso nós obteríamos aquilo que queríamos. Mas era um engano a qual o adversário da nossa alma coloca na nossa mente, muitas das vezes, por ser muito jovens, né? Interessados em obter todas essas coisas. E com isso nós fomos nos aprofundando. Com isso nós fomos deixando os ensinamentos que pai e mãe nos ensinava todos os dias, quando sentávamos à mesa para jantar. Louvado seja Deus, quando pai chegava do trabalho, mãe chegava do trabalho, e sempre batia um papo e não vinha um ensinamento sobre as nossas vidas. Nós começamos a deixar isso tudo de lado e passamos a viver conforme aquilo que nós achávamos que era certo. Começamos ali praticando pequenos furtos, começamos praticando pequenas coisinhas, aonde aquilo foi tomando proporção, porque aquele que fazia um furto, agora ele já não faz o furto, ele já pega, coloca uma arma na cintura e já começa a praticar alguns roubos, aonde aqueles roubos já começavam a dar condições para que nós pudéssemos comprar um Tiger, que hoje é Tiger Gel, o tênis, né? Na época, já dava condições para você comprar o All Star, dava condições para você comprar o Nike, o Adidas, né? E aquilo fazia com que a gente se envolvesse num ciclo vicioso, numa prisão viciosa, que o ser humano, muitas das vezes, quando ele acha essa veia da facilidade que o diabo proporciona para ele, sabe, ele começa a se aprofundar cada dia mais nesse universo de facilidade. Porém, a Bíblia Sagrada ela vai dizer que há caminhos para o homem que parecem certos, que parecem bons, porém são caminhos que levam à morte. E nós, muitas das vezes, enganamos nesses caminhos. Nós vamos caminhando sem parar para analisar quais serão as consequências que virão num determinado ponto, por conta daquele caminho que você está seguindo. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha vida não foi diferente. Andei dentro de viciado com todo tipo de entorpecente que hoje é dito, alguns que hoje nem se lembram mais, alguns entorpecentes que nem se dizem mais hoje, que nem se fazem uso mais, que é o Optalidon, que é o diazepam. Diazepam hoje é tratamento para pessoas que têm problema psiquiátrico, é calmante, é tudo isso, mas nós usávamos como de uma forma ilícita. Usávamos essas drogas para poder ficar louco mesmo, sabe como é que é, evangelista? E aquilo nos entorpecia. Já cheguei a ficar 4 dias fora do ar, por causa de uso de Optalidon com bebida alcoólica. Eu andava sem saber por onde eu estava andando. Ia a lugares sem saber por onde eu estava indo, sabe? Porque estava sob o efeito daquele remédio, e ainda introduziu o álcool junto, e aquilo só ia piorando a situação. E fomos indo nesses caminhos. Aí entrou a cocaína, a maconha já estava até impregnada, talvez, na nossa veia, porque já não comíamos mais se não tivesse um baseado de maconha para poder fumar, para abrir o apetite, né? Para que a gente pudesse comer. Né? Hoje em dia se usa, sabe,
aleatoriamente, né? Nem sei como tem sido essa situação. Porém, louvado seja o nome do Senhor, a gente se tornou dependente de diversos tipos de droga, até chegar a conhecer o crack. Meu Deus. Quando o crack entrou na minha vida, eu achava que aquela droga era uma droga que não me viciaria. Quando eu vi uma pessoa usando aquele tipo de droga, irmãos, sem contar que nessa época que eu conheci o crack, a minha família já estava totalmente deteriorada, destruída, sabe? Meu pai já tinha se separado da minha mãe, já não vivia com a minha mãe já não me suportava mais. O meu irmão mais velho, antes de mim, ele já tinha falecido, e após o falecimento dele, a derrocada na minha vida foi ainda maior, porque foi aonde o crack foi introduzido na minha vida. O crack entrou na minha vida, e quando o crack entrou na minha vida, acabou destruindo o que restava. Agora os roubos já não era mais para poder se vestir bem. Agora os roubos já não era mais para se calçar bem. Agora os roubos já não eram mais para se alimentar bem. Mas os roubos eram para poder sustentar o vício do crack. O crack, homem de Deus, mulher de Deus, que porventura vir ouvir esse testemunho, é uma droga destrutiva. É uma droga destrutiva, ela destrói a vida da pessoa em questão de semanas, talvez de dias também. Porque uma droga que eu pensava que ela não me dominaria, como eu já era dominado pela cocaína, uma vez usada, numa noite, eu dei apenas um trago. E eu fiquei, antes de eu entrar num processo na minha vida, acredito que eu fiquei uns 3 anos usando esta droga chamada crack. Eu costumo falar que é a canela do diabo com tutano e tudo dentro, para arrebentar a vida daquele homem, daquela mulher. Hoje, se a gente vai olhar na Cracolândia, a gente vai olhar pessoas que você vê que são pessoas que são de família, pessoas que têm estudos, pessoa que tem educação, pessoa que tem formação, mas está lá aprisionado no universo do crack. Pessoas que não conseguem se sair daquela situação por si só. Assim era o meu estado. Eu não consegui, a partir do momento que eu passei a usar o crack, desde a primeira vez, eu já não consegui mais largar do vício do crack. O crack me levou a um estado que, assim, só ficou eu num tempo, só eu e dentro de casa. A minha mãe saiu de casa porque não aguentava mais, não porque eu tirava as coisas de dentro da minha casa, porque graças a Deus eu nunca tive esse problema de tirar as coisas de dentro da minha casa, para poder levar para um traficante ou quem quer que seja, para poder adquirir o dinheiro para a droga. Mas eu roubava todos os dias, o dia inteiro, se fosse preciso, para que eu pudesse ter condições de sustentar o meu vício. E com isso eu perdi amigos. Com isso, a minha parentela, meus parentes, assim, se sentiam repulsa da minha pessoa perto deles. Até hoje, apesar de estar livre, estar liberto, eu vejo que pessoas me olham assim, com um olhar de desconfiança, por não acreditar muitas das vezes na nossa conversão. Mas Deus, Ele é um Deus poderoso, é um Deus que é maravilhoso. E Ele, quando Ele traça um projeto, um plano na vida de um homem, não importa qual vai ser a forma que ele vai precisar trabalhar, mas se Ele determinou algo na vida do ser humano, Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou. Se Ele liberou uma palavra sobre a vida do ser humano, Ele vai cumprir a palavra que Ele liberou sobre a vida daquele ser humano. Louvado seja Deus. E eu nessas idas e vindas de roubos, de assaltos, de furtos, de uso de droga, de prostituição, sabe, de criminalidade, louvado seja Deus, existia uma pessoa que orava por mim, que orava pela minha conversão, que orava pela minha libertação. Aleluia. E essa pessoa, ela nunca desistiu de mim. Essa pessoa, ela nunca desistiu
Porque um dia Deus fez uma promessa para ela, que Deus salvaria toda a família dela, seus parentes, todos. E como eu estava numa vida desregrada, eu estava numa vida difícil, para minha vida só restava uma coisa: ou cadeia, ou caixão. E hoje, olhando pela ótica de Deus, porque a ótica de Deus é diferente da ótica humana, porque a ótica humana ela só olha para aquilo que é o pior. O ser humano não olha que há uma chance de recuperação, que há uma chance de transformação, que há uma chance, louvado seja Deus, de aquela pessoa ser liberta, ser curada, ser restaurada. Louvado seja Deus. Mas Deus, quando olha para cima, ele olha lá de cima, aqui para baixo, e ele olha para dentro do meio do teu coração, ele encontra algo de bom sobre as nossas vidas. E ele determina lá no céu que pode haver algo de bom extraído daquilo onde todo mundo, todo o ser humano que te rodeia, só falam palavras negativas. E Deus olha do céu e fala assim: aí tem jeito. Existe um louvor que fala assim, que ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, novamente crescerá. E ela vai dar o seu fruto no tempo determinado. Louvado seja Deus. Muitas das vezes você está olhando aí, homem de Deus, mulher de Deus, você está olhando aí esse testemunho e está analisando aí para dentro da sua casa, você olhando o seu filho que talvez está aprisionado na droga. Talvez você está olhando a sua filha que está aprisionada na prostituição, cada dia ela está saindo com um, cada dia ela está indo para a cama de um, você aberto assim para a cama de um. Talvez você está olhando o seu esposo que está aí aprisionado na prostituição e você está falando: eu não aguento mais, eu não acredito mais na conversão, eu não acredito mais numa mudança. Ei, ainda há esperança. Ainda há esperança para aqueles, louvado seja Deus, que estão confiando no Senhor. Ainda há esperança para aqueles que entregam na mão do Senhor e permanece persistente na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que uma mulher, todos os dias ela batia na porta do juiz, pedindo para que o juiz julgasse a tua causa. E um dia aquele juiz se levantou e falou: eu vou julgar a causa daquela mulher hoje, para que ela não me encha mais as paciências. Louvado seja Deus. Talvez você está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei, 5, 10 anos. Louvado seja Deus aí, falando que pedindo para Deus olhar para você, pedindo para Deus, para Deus julgar a tua causa, entrar na tua família, restaurar teu casamento, restaurar a tua família, restaurar a tua saúde. Ei, eu quero dizer para você uma coisa: há um tempo determinado para a tua vida, a tua vitória, ela está próxima de chegar. Glória a Deus. Olha aqui, meu irmão, nós andando para cima e para baixo em roubos e furtos e uso de droga, tudo isso. Um dia, Deus preparou um momento para a minha vida. Um dia Deus preparou um momento de Ele me tirar daquela vida. Ele guardar e preservar a minha vida, para que hoje eu pudesse ser um testemunho sobre a face dessa terra, daquilo que são as obras de Deus na vida do ser humano. Enquanto muitos estavam dizendo: daqui a pouco vai chegar a notícia de que o Marcelo morreu, daqui a pouco vai chegar a notícia de que o Marcelo morreu e está com a cara cheia de bala, cheia de isso, de aquilo, lá no meio da rua, no meio da favela, em qualquer esquina, em qualquer buraco por aí afora. Deus preparou um caminho diferente para a minha vida. Deus me tirou daqui desse mundo, me tirou dessa vida de roubo, dessa vida de engano, de mentira que o diabo tinha me introduzido. Louvado seja Deus. Sem contar o tempo de candomblé, onde nós éramos embaraçados nas coisas dos espíritos malignos, onde não trazia benefício algum para nossas vidas, mas só nos trazia destruição. Quando eu pensava em largar a droga, o diabo enviava um para trazer uma droga sem eu ter custo nenhum, até a minha presença, aonde eu estava, para que ali eu fizesse uso daquela droga. Então eu não conseguia me libertar daquele ciclo vicioso.
do uso da droga, não conseguia me libertar do ciclo vicioso do roubo, porque era fumar uma pedra de crack, acabar o efeito daquela droga, e a gente não queria ver aquilo acabar nunca, porque a gente queria sempre mais, saía-se para a rua com o revólver na cinta, a primeira coisa, o primeiro mercado, a primeira padaria que se encontrava, mão na cabeça, é assalto, dá o que está no caixa, me dá isso, me dá aquilo, quer pacote de cigarro, faz isso, faz aquilo, dá bebida, vai lá, troca com o traficante, dá as coisas de graça para o traficante. Louvado seja Deus, o dinheiro que acabava de roubar já ficava lá na boca mesmo, já ficava na mão do traficante. Muitas das vezes nós nem conseguíamos sair de dentro da favela por estar usando a droga, porque nós comprava droga dentro da favela, ela ficava velha, dá um barraco aí, aluga o barraco aí para mim. Dava 3, 4 pedras para o dono do barraco abria a porta, nós entrávamos, tem cachimbo, tem tudo. Quer dizer, nós se destruía outras vidas. E aquilo, Deus olhando do céu, tudo isso, sabendo que aquilo nos levaria à morte. E o que a palavra de Deus ela diz, que o Senhor não se agrada na morte do ímpio, mas Ele se alegra quando o ímpio se converte dos teus maus caminhos. Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele conhece o meu teu coração. Ele sabe que muitas pessoas estão vivendo esse momento na sua vida, porém, não estão vivendo porque querem. Muitas das vezes caíram no laço, caíram na prisão espiritual, na prisão do inimigo. Louvado seja Deus, e não conseguem se desvencilhar. E desvencilhar de uma situação como essa, como um ciclo vicioso da droga, da prostituição, da criminalidade, não é uma tarefa fácil. E Deus olhando do céu aqui para a terra, né, ele vê que a minha vida de alguma forma estava em risco, por conta do uso da droga, que poderia ter uma overdose a cada momento, a qualquer momento da vida, da caminhada, por conta de inimigos que se levantam, inimigos que se levantaram na época e tentaram contra a minha vida. Numa certa feita, lá no Pirajussara, estava eu andando numa madrugada vinha eu louco de droga, cheio de droga na cabeça, vinha andando no meio da rua e de repente um inimigo incomum, né, me viu andando na rua sozinho nessa época e ele decidiu vir atrás de mim e destruir a minha vida definitivamente. Só que Deus é tão fiel na minha vida que quando ele veio com o seu carro nas minhas costas, eu senti um gelo nas minhas costas. E eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, louvado seja Deus, o cara estava com o revólver apontado, né, no meu lado e já começou a atirar. Deu um monte de tiro. Em mim pegou um. Naquele dia, a primeira tentativa desse rapaz pegou um tiro naquela madrugada. E por sorte consegui correr e pular uns terrenos, umas casas e poder me escapar dele. Aí fui correndo até um certo lugar, lá no Jardim Maria Sampaio, no ponto final do Jardim Maria Sampaio. Isso foi em 93. Em 1993. E aí eu caí numa esquina, por incrível que pareça, de frente à casa de um dito pai de santo lá, e tinha um bar aberto, e esse pessoal do bar viram eu caído na esquina. Eles pensavam que eu já estava morto. E aí o que aconteceu? Eles chamaram uma viatura, sabe? Eles chamaram uma viatura, a viatura veio, colocaram eu dentro do carro. Olha só para você ver, de repente de vítima quase, de vítima da mão do inimigo, eu ia sendo vitimado pela própria polícia, na verdade. Porque os policiais me colocaram dentro da viatura, eu com o pé baleado, assim meio sonolento, meio desacordado, porque você perde muito sangue, você fica meio fraco. E aí o policial começou a colocar o revólver na minha cabeça, engatilhar e desengatilhar, falando onde que eu estava roubando. Sendo que eu não estava vindo de roubo, não estava vindo de assalto nenhum, mas estava vindo de um samba lá no Jardim de Santa Teresa. Só que eu resolvi vir a pé, sozinho. Eu tinha ido com um grupo de pessoas, eu resolvi ir embora, sozinho, a pé. E esse rapaz que tentou contra a minha vida, ele era, na época, o atual marido de uma ex-mulher minha, da mãe do meu filho, mais velhos.
E como nossa relação era muito conturbada, nós terminou o nosso relacionamento daquele jeito. E aí ela foi morar com ele. Só que, de alguma forma, ele me conheceu, sem eu saber. E aí o que aconteceu? Ele veio essa primeira vez, tentou me matar, não deu, não teve como me matar. Fui levado para o hospital pela viatura. Aí me deixaram no hospital Campo Limpo. Aí chegando lá, passei pelo atendimento, fez o curativo lá no meu pé e tal. Fui embora para casa. Passa-se mais algum tempo, evangelista Desmond. Estou eu, assim, sabe quando eu sempre fui uma pessoa que eu não sou de... Apesar de ter vivido essa vida toda errada, toda torta, dentro da criminalidade, eu nunca fui uma pessoa de coração carregado de maldade, sabe? Nunca fui uma pessoa com coração carregado de maldade. Porém, louvado seja Deus, eu andava sempre tranquilo, principalmente quando eu estava no bairro onde eu habitava. E dessa segunda vez, ele me pegou no bairro onde eu habitava. Ele passou por mim, quando ele passou por mim assim, eu vi que o cara ficou olhando no retrovisor do carro assim, e eu reconheci de relance a minha ex-mulher no banco do passageiro. Mas eu não dei a mínima, para mim, tipo assim, passou, já era. Não vou nem atrás, sabe? Só que o inimigo, o adversário da minha e da tua alma, ele tem fúria nossa. Ele quer nos destruir. Ele quer acabar com a nossa vida a todo custo, sabe? E quando ele encontra um motivo, ainda pior. E aí, nesse dia, ele passou por mim, eu continuei o meu caminho. Ele entrou numa rua, que era a rua da casa dos parentes dessa minha ex-esposa, e aí eu segui o outro caminho inverso. Fui embora. Mas pensa que não, ele deu a volta com o carro lá em cima e veio de frente comigo, cara. Veio de frente comigo. Ali eu vi... na época, olha só para você ver como que é interessante, né? Quando a gente não conhece Deus, a gente acha que os caras lá, os outros caras, sabe? O diabo, porque eu andava no meio do candomblé. Eu vivia no meio do candomblé, eu vivia no meio da macumbaria, matava frango, tinha o corpo fechado, cruzado de faca, isso e aquilo. Falava, o diabo, a morte não me alcança, não me pega, nem isso e aquilo. E aí, nessa segunda vez que aconteceu essa situação, que ele veio de frente comigo, agora dessa vez, ele veio de frente comigo. Quando eu percebi que era ele, eu não podia voltar correndo para trás. Eu corri de encontro com ele. Quando eu passei, ele me soltou mais uma saraivada de bala para o meu lado. Foi quando fez essa marca que eu tenho aqui no braço. Aqui não dá para mostrar aos irmãos, mas eu tenho uma marca aqui no braço, aqui, foi onde essa bala pegou. Pegou de raspão. Na minha camisa... fez 7 furos. Eu estava com uma camisa tipo blusa de manga comprida, mas bem fininha. Fez 7 furos. Fez 7 furos. Naquele dia, sabe o que eu pensava? Sabe o que eu falava? Eu falava assim, puxa vida, o Exu 7 não sei o que me salvou. Não deixou eu morrer. O Exu, o Espírito não sei das quantas, me salvou. Só que olha só para você ver, às vezes a gente anda tão cego, sem o conhecimento de Deus, que a gente dá credibilidade aos caras lá de baixo. A Deus que não fala, a Deus que não ouve, a Deus que não vê, a Deus que não pode fazer nada por você, que não pode te livrar da morte, não pode te livrar de nada. E eu, naquela época, dei todo o crédito aos espíritos malignos. Porém, Deus está olhando todo o contexto da minha vida. Deus está olhando, está vendo. Se eu não criar um caminho, vamos dizer assim, tipo assim, como se fosse um pensamento de Deus, se eu não criar um caminho para ele, para salvar a vida dele, ele vai perecer e eu vou perder essa alma, porque essa alma vai para o inferno. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele criou um caminho sobre a minha vida. E ele me colocou numa certa manhã, no dia 8 de junho de 1993. Deus colocou no meu caminho, uma viatura. E eu corri dessa viatura porque eu senti no meu coração que aqueles caras vinham me prender. Sabe, eles passaram por mim e eu entrei numa casa, eu falei, se eu ficar aqui, eles vão voltar e vai prender eu. Estava eu e um outro amigo, um companheiro meu também, que tem o mesmo nome que eu. Louvado seja Deus, que hoje eu não sei nem onde que ele se encontra, se encontra vivo. Mas eu sei que Deus colocou aquela viatura no meu caminho. Eu corri daquela viatura,
me escondi num outro lugar, os caras foram, eu pensei que estava já passando batido, quando eu pensei em sair do lugar, o que eu pensei, nada, a viatura apareceu. Mão na cabeça, eu não tinha como correr mais. E aí eles me levaram para a delegacia. Na delegacia, me interrogaram, sabe? 6 processos. Eu assinei na delegacia, 5 assaltos e um latrocínio, sabe? Porque a gente estava numa vida muito difícil. Nós estávamos numa vida desregrada, numa vida de colocar pânico na vida de comerciantes, de pessoas, sabe? E há um momento que a fatura chega. Há um momento que a fatura chega e não tem como correr. E nisso, eu comecei uma trajetória dentro do cárcere. Na época, tinha as delegacias que ainda recebiam as pessoas que ficavam presas dentro das delegacias para passar pelo processo de sumário, para sumariar aquilo e tal, que você está respondendo como processo, todas essas coisas. E dali eu comecei a andar um monte de delegacias. E das delegacias, na época, já tinha o CDP de Pinheiros e tudo, mas eu não cheguei aí para esse CDP de Pinheiros. Da delegacia, lá da Zona Leste, eu estava aqui da delegacia 34, da 34 eles me mandaram para Perus, de Perus eles me mandaram para 21, lá na Vila Matilde, da Vila Matilde me mandaram para uma delegacia 52 ou 53, lá no Parque Antártica, uma coisa assim, não, Parque Antártica não, é ali perto de onde tem o campo do Corinthians, de Itaquera, isso mesmo. Aí, dali foi a minha transferência para o Carandiru. Carandiru... E já era 95, isso. Já era o ano de 1995, porque eu fiquei rodando essas delegacias também. Porque cada delegacia que eu entrava, eu era o cara que que estimulava as pessoas a fazer buraco para tentar fugir da prisão. Eu não me contentava com aquela situação, eu não me contentava com aquilo que estava sobre a minha vida, de eu ter que passar tantos anos dentro da cadeia. Então, toda delegacia que eu passei, eu tentei fugir. Consegui fugir uma vez, fiquei 7 meses na rua, mas 7 meses após eu voltei para o cárcere. Aí eles me mandaram para essa delegacia lá no Itaquera, e de lá eles não quiseram me segurar, porque eles viram meu currículo, viram minha pasta, eles viram que todo lugar que eu passei eu dei problema, eu dei trabalho. E aí, chegando no Carandiru, dia 8 de setembro de 1995, cheguei lá. Cheguei na triagem, fui recebido por muitos conhecidos, por muitas pessoas que eu conhecia aqui da rua, né, que já estavam presas há anos lá. E eu cheguei, fui bem recebido e comecei a minha trajetória dentro da penitenciária, dentro da casa de detenção. Com 2 meses que eu estava dentro da casa de detenção. 2 meses dentro da casa de detenção, há uma rebelião. Lembrando que em 1992 tinha tido aquela rebelião onde morreram 111 presos. Eu cheguei 2 anos e meio depois lá. E aí, quando eu vi os caras correndo, eu sou novo na penitenciária, não sei ainda qual é o movimento do lugar. Quando eu comecei a ver muito corre-corre, gente com faca na mão, gente com máscara no rosto, tampando o rosto e gritando, tá tomado, até que foi cair a ficha, que eu fui lembrar que aquilo era um movimento de rebelião, demorou um tempo. E no automático eu comecei a correr e ir até os companheiros que eu já tinha adquirido, tinha alguns que era próximo da gente lá e a gente fez uma coletividade. E um cobria as costas do outro. Aí fomos, pegamos nossas facas também, nos armamos, cobrimos o rosto, toda aquela cena, toda aquela situação. Mas Deus, Ele estava conosco até naquele momento do evangelista Desmond, porque, assim, numa rebelião, as pessoas, quando se perde o controle da rebelião, começam as guerras internas, porque dentro dos presídios, existe aquela coisa de quebrada. Você é da minha quebrada, vem aqui perto de mim. Você é da minha quebrada. Então vai se formando aqueles grupinhos,
sabe? Aqueles grupinhos isolados e tal, e um defende o outro contra outro grupo de outro bairro rival e tal, qualquer coisa, porque dentro dos presídios, para quem não sabe, existe essa coisa de a Zona Leste tem mais criminoso, a Zona Sul é não sei o quê, a Zona Norte é não sei o quê, a Zona Oeste, sabe, essas coisas. Porém, a gente se juntou lá, se reuniu o nosso grupo e guardamos as costas um dos outros, né? E ficamos vendo qual seria o resultado daquela rebelião. E já todo mundo começou a lembrar do que aconteceu em 92 e tal, e algumas pessoas que participaram da rebelião de 1992, onde morreram aquelas pessoas, começaram a pedir, pelo amor de Deus, gente, toma cuidado, se virar, cadê o choque? Vai entrar, vai matar todo mundo dessa vez, vai destruir, vai fazer e acontecer. E a gente superou aquele momento, superamos aquele momento ali, né? E continuamos a nossa caminhada. A penitenciária foi entregue, o choque fez a blitz, tirou quem tinha que tirar da penitenciária, levou para outros lugares e tal, e ficou tudo em paz. E nós seguimos o nosso dia a dia dentro daquele lugar. Só que, como existem, né, essas coisas de rivalidades, às vezes você arruma inimigo que você, sabe, nunca soube ter. E uma certa feita, estava vendo uma coisa, na casa de detenção estava havendo uma discussão dentro da cela de um pessoal, e tinha-se o costume, onde estava havendo uma treta, os faxineiros, né, os ditos faxineiros, que eram os que comandavam a penitenciária, o pavilhão, os faxineiros eram chamados para tentar colocar ordem naquela situação, para que não houvesse morte, para que não houvesse, sabe, agressão física, e tudo se resolver da melhor forma possível. E eu era um dito desses faxineiros. E nesse momento, enquanto alguns faxineiros estavam dentro da cela, conversando, batendo um papo lá com o pessoal, apaziguando a treta que estava tendo, eu cheguei por um jovem que estava na porta da cela e morava naquela cela. Eu cheguei e falei para ele, amigão, guarda suas facas, não precisa guardar suas facas, ficar com as facas na mão, não, já está tudo sendo resolvido, sabe? Tudo sendo tranquilizado aí, não precisa disso aí, não. Rapaz, esse rapaz, ele se virou contra mim. Esse rapaz falou para mim assim, não quero saber de nada não, mano. Vocês são tudo malandrão, vocês são isso, são aquilo, sabe? Desculpa a expressão, mas era o palavreado da época, do momento, né? E vocês são tudo malandrão, vocês iam aí para matar os outros na covardia, que não sei o quê e tal. Falei, varão. Falei, mano, não tem nada disso. Não existe nada disso, só viemos para apaziguar aí. Estou falando para você, não precisa você ficar com as facas na mão. Eu estou com faca na mão? Não estou com faca na mão. Estou guardado. E aí, isso gerou uma confusão. Uma confusão que mobilizou todo o pavilhão. Uma confusão que mobilizou 5 andares do pavilhão de faxina. Porque desacatar um faxineiro era a mesma coisa que você, vou dizer assim, com essa expressão, desacatar o diretor da penitenciária, que aí viria um pelotão de funcionário para tentar te pegar e te levar para o castigo. E aí mexeu com faxineiro, na época, o que aconteceria? Você ia estar arrumando confusão com toda a faxina de todos os andares. E aquele dia foi uma confusão, foi um negócio muito complexo. E eu tive que tomar a decisão. Eu tive que tomar a decisão de dar uma decisão para aquele rapaz e falar para ele assim, ei, se é isso tudo, vem para a arena. Tem a chamada dita Rua 10, tinha na casa de detenção. É o lugar onde havia as carnificinas. É o lugar onde havia um momento onde o preso degladiava contra outro preso. É onde o preso ele ia para vida ou morte. Ou ele se honrava tirando a vida do outro, ou então ele morreria. E era um lugar de carnificina verdadeiramente, sabe? Mas eu vi Deus. Hoje eu posso entender que Deus ele entrou no meio daquela situação, porque no momento que o fogo se acendeu, sabe? O fogo se acendeu numa proporção muito grande, sabe? Veio o bombeiro e apagou, apaziguou. Só que no outro dia o fogo se acendeu de novo, porque foi determinado para aquele rapaz para que ele não andasse mais armado dentro da penitenciária. E a primeira coisa que ele fez no outro dia foi sair na galeria armado, sabe? Tipo, desafiando uma palavra que foi dita pela faxina.
E aquilo acendeu. A primeira coisa que fizeram, eu estava deitado na minha cama, 8 horas da manhã, a primeira coisa que fizeram foi vir trazer a notícia de que o rapaz que foi proibido de andar armado, que ele estava andando armado dentro do pavilhão, e aquilo acendeu o fogo na faxina, todo mundo se levantou. Ele está desacatando uma palavra dita pela faxina. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele tem um propósito. O propósito da minha estadia dentro daquela prisão não era eu morrer e nem também matar. Não era. O propósito de Deus é que ali eu pudesse ter um encontro com Deus. Olha só para você ver como que é tão tremendo. Como eu sempre andei no candomblé, andei na macumba, na casa de detenção tinha os setores. E tinha o setor da Umbanda, e ao lado, parede e meia, tinha a Assembleia de Deus, na casa de detenção. Irmãos, eu ficava assim, eu nunca fui de perseguir crente, nunca fui de dizer mal de crente, nada disso. Mas eu ia para a casa de macumba para bater tambor, para bater cabeça para o capeta lá, todas essas coisas. Mas uma coisa, depois de anos eu fui entender, eu fui discernir, que enquanto que no domingo tinha o bate tambor, porém tinha a Assembleia de Deus pedindo para Deus descer fogo no lugar, meu. Entendeu? E eu entendi que o pai de santo que estava lá regendo a casa de macumba na época, quando tinha culto na igreja, o espírito dele não parecia, não dava nem a cara lá, mano. O espírito dele não parecia lá, não dava cara. Sabe? Eu fui entender isso de muito tempo, porque uma coisa era quando não tinha culto na igreja, o espírito descia, falava e tal, e fazia, acontecia. Quando tinha culto, era uma canseira para esse espírito descer, ou subir, sei lá. Era um negócio difícil, ele não vinha. E eu ficava assim meio encabulado com essas coisas. Porque uma coisa é certa, irmãos, eu andei por muitos anos dentro do candomblé, vi muita coisa dentro do candomblé, muita magia, vi muita coisa, sabe? Só que é o seguinte, dentro do meu coração, eu sempre soube que existia uma força maior, do que tudo aquilo, e que essa força é que me impediu por 3 vezes eu de entrar lá no quartinho deles lá para raspar a minha cabeça e consagrar a minha vida ao demônio. 3 vezes foram marcadas. As 3 vezes houve alguma coisa que me impediu de eu entrar para dentro daquele quartinho. E hoje eu entendo que foi Deus. Hoje eu entendo que foi o Todo-Poderoso que não permitiu. Por quê? Por conta da promessa que tinha sido feita para minha tia. Por conta da promessa que tinha sido liberada sobre as nossas vidas. Então, assim, dali, houve um mover, depois disso, dessa situação toda passada, dessa confusão com esse rapaz. Um dia eu estou andando no pavilhão e o guarda sobe o pavilhão e entra numa cela e eu arrumo uma confusão com o guarda, com um dos funcionários. E saquei minha faca e fui e gritei com o guarda, ameacei o guarda e tal. Eles pegaram e me levaram para o castigo. Fiquei eu lá 2 dias no castigo, porque os faxineiros foram lá, conversaram, pediram pagaram até uma madeira lá para o diretor da penitenciária para liberar eu do castigo. Liberou eu do castigo. E eu fiquei lá como se tivesse tudo bom. Na primeira chance que teve, que começou a desativação da casa de detenção de São Paulo, no Carandiru, o primeiro a ser tirado da cela fui eu. O primeiro a ser tirado da cela fui eu. Aí fui, levaram eu lá para Divinéia, chegou lá no outro dia de manhã o choque, aí introduziram nós dentro da viatura, fomos até o Campo de Marte, lá na Zona Norte, colocaram nós num avião daqueles da FAB, amarrado, enjaulado, que nem um bicho, sabe? E levaram eu para a penitenciária de Álvaro de Carvalho, Centro-Oeste, se eu não me engano, de São Paulo, para frente de Bauru. Chegou eu na penitenciária de Álvaro de Carvalho, eu encontro só concreto e aço. Não tinha droga, não tinha nada para se fazer naquele lugar. E ali Deus começou uma obra na minha vida. Deus começou uma obra diferente na minha vida, porque eu sempre tive o desejo de me desvencilhar
como eu já havia dito antes, da droga. E eu não tinha a oportunidade, porque a causa de detenção, o que mais tinha era droga. O que mais tinha era droga. E toda hora eu estava manipulando droga. Então, com essa a minha transferência da casa de detenção para a penitenciária de Álvaro de Carvalho foi uma chance, uma oportunidade que eu tive, melhor dizendo, de deixar de usar a droga. Mas eu não entendia que aquilo era uma vontade de Deus. Eu achava que era uma vontade minha. Só que se é a vontade simplesmente do homem, irmão, nós não conseguimos. Se a mão de Deus não estiver juntamente conosco. E eu entendi, depois de convertido, depois que eu fui entender que essa minha vinda para Álvaro de Carvalho foi vontade de Deus. Esse desejo de eu deixar de usar a droga foi vontade de Deus. Porque mesmo eu deixei de usar droga para mim, mas comecei a manipular a droga para vender para outras pessoas por meio de sobrevivência dentro do cárcere. Irmãos, eu passei 10 penitenciárias, vários lugares do interior de São Paulo, né? Citei essa agora de Álvaro de Carvalho, mas passei pela penitenciária de Avaré, que era a segurança máxima, regime de RDD, né? Onde o preso entra e lá ele vai corrigir, ele vai cumprir um regime disciplinar de 6 meses, né? Onde o apenado ele fica dentro de uma cela sozinho, né? Ele só conversa por intermédio da janela, assim, mas ele não vê assim constantemente o rosto do seu companheiro, né? Da cela, do seu vizinho de cela, não vê. E ali é você e você. Eu costumava dizer que era eu, o prato, a caneca, o cobertor e o colchão. E a colher para mim comer, né? E foram 6 meses, né? Nessa minha passagem pela penitenciária de Avaré 1, né? Onde ali eu entrei e por 6 meses eu fiz um cursinho da criminalidade, sabe? Porque a gente estava no crime, mas ainda não conhecia verdadeiramente aquilo que é o crime, na sua totalidade, sabe? Ali eu fui aprender, né? Como despistar um funcionário numa conversa com outro preso. Porque assim, palavreados, códigos, sabe? Códigos muito assim, que assim, você olha assim e fala, mas o que quer dizer isso aqui? Mas aí daqui a pouco vem o código na sua mão assim, decifrado, e você vai olhar e você vai falar, meu Deus, como que pode o ser humano fazer algo dessa natureza? Como o ser humano, de alguma forma, ele é inteligente ao ponto de ele começar a fazer algo como esse e começar a se comunicar com outras pessoas, sabe? É muito interessante. Porém, era usado para algo maligno. Era usado para fazer coisas erradas, né? Mas foi um momento que eu passei. E ali nós conhecemos, né, as organizações, as facções que existem no estado de São Paulo, né? E nos deixamos levar também até certo ponto, ocupando algumas posições, né? Mas eu entendi que até mesmo essa passagem por essa organização, ter o conhecimento, porque você tinha que, de alguma forma, tratar com vidas, tratar com pessoas, sabe? Porque ao estágio que nós chegamos, muitas responsabilidades estavam sobre nossas mãos, entre a morte e a vida. Tinha momentos que você tinha que tomar a decisão, vive ou morre. Mesmo nós, de alguma forma, sabendo e conhecendo que não somos dignos de decretar quem vive ou quem morre, sabe? Mas pelo contexto a qual nós estávamos vivendo, éramos forçados a agir como tal, a agir nessa situação. Porém, nesse meio também conseguimos salvar muitas vidas, no sentido de que alguns era para perder a vida. E Deus, com a sua maneira, ele acabou nos usando para trazer uma visão diferente e poupar uma vida, sabe? E isso foi me ensinando. E hoje, em alguns momentos que estamos lidando com a obra de Deus, com vidas, com almas,
Algumas coisas me refletem ao passado de algumas determinações, de algumas decisões que nós temos que tomar, sabe? Porque muitos são aqueles que preferem que você seja excluído da igreja, que preferem que você seja, sabe, jogado de lado, abandonado, olhando para você, dizendo que você não tem mais jeito, sabe? Mas a esperança, porque se Jesus, ele não negou a Pedro, não expulsou Judas, quem somos nós para expulsar, para negar o ser humano, para deixar de abraçar aquele que tem um pouco mais de dificuldade, né? E, enfim, irmãos, nós, nessa caminhada, tivemos a oportunidade de livrar muitas pessoas da morte. Porque Deus, ele colocava esse sentimento no nosso coração, porque uma autoridade estava sobre as nossas mãos. E nós tínhamos que fazer valer aquela autoridade que estava nas nossas mãos, sabe? E assim, eu nunca fui dado a tirar a vida porque era um prazer, porque era algo espontâneo meu. Não, se necessário preservar a vida, vamos preservar a vida, sabe? E aí o Senhor tira eu de Avaré, Deus leva eu para Lavínia. Foi Lavínia? Lavínia. O Senhor me leva para a penitenciária de Lavínia. Isso, irmão, a gente já está tirando para mais de 10 anos de cárcere. Já estamos tirando já um tempo muito grande de cárcere. E quando eu estou lá na penitenciária de Lavínia, uma penitenciária recém-inaugurada também, no ano de 2006, Deus, ele fala com minha tia num determinado lugar, ele fala com a minha tia ali e manda dizer para mim que era para que eu não temesse. Que era para que eu não temesse porque nem um fio de cabelo ia cair da minha cabeça. Nem um fio de cabelo ia cair da minha cabeça. Irmãos, quando fala assim para você que nem um fio de cabelo ia cair da minha cabeça, é porque naquele momento, naquele tempo, eu vivi uma situação, mesmo dentro da organização, eu vivi uma situação muito difícil. Vivia uma situação muito complexa na minha vida, onde eu estava olhando, eu não via mais esperança. Eu acreditava naquele momento que a morte tomaria conta da minha vida, me tomaria. Mas aí veio essa mensagem muito forte ao meu coração, e eu que nunca tinha ouvido falar que Deus falava com alguém, que Deus falava com o ser humano. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, Deus mandou te falar. Como assim Deus mandou te falar? Eu pensando no meu pensamento. Nesse dia, em maio de 2006, antes da mega rebelião de 2006, eu estava sentado, deitado na cama, um dia de visita, com uma namoradinha que tinha ido me visitar, e aí eu escutei gritar o meu nome, fulano de tal, meu antigo apelido, né, que as pessoas me conheciam, fulano de tal, visita. Aí, vixe, visita? Pensei eu que era alguma das outras namoradas que eu tinha, né, que a minha vida era uma vida de prostituição, uma vida desregrada, né, eu larguei da droga, da bebida, dessas coisas, mas a prostituição ainda fazia parte da minha vida. E eu falei, mas visita quem é? Aí eu saí para fora, olhei, era meu pai. É meu pai. Falei, poxa vida, e aí, pai, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Aconteceu alguma coisa? Porque o meu pai só ia na penitenciária para me visitar, mas quando ele ia, ele me avisava antes. Ó, se prepara aí que eu tô indo aí, tal final de semana. Tá bom, legal. Aí, nesse final de semana, ele não me avisou, e ele só foi no domingo. Aí entrou, falei, senta aí fomos conversar. E ele começou a falar para mim, falou assim, Marcelo, eu vim aqui porque eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Aí eu olhei para ele assim. Aí ele olhou e falou para mim assim, ele falou assim, ó, sua tia estava lá em tal lugar, no ajuntamento dos cristãos, em oração. E
Deus usou a vida de um vaso, de um servo dele, gritou o teu nome muito alto. Como grita o nome de alguém que está muito distante e precisa se chamar a atenção. Olha só que mistério é esse, irmão. Precisa se chamar a atenção. E nisso ele gritava o seu nome, usando a boca do servo dele. E terminando de gritar seu nome, ele chamou a sua tia, a minha tia, chamada Vilma, serva de Deus, que eu louvo a Deus pela vida dela. Ela vem e vai ouvir o que o profeta tem para falar. E o profeta olha para ela assim, segura nas mãos dela e fala assim: minha serva, pode falar para o teu sobrinho, falou o meu nome, Marcelo, está lá na penitenciária de Lavínia. Pode falar para ele não temer, porque nem um fio de cabelo vai cair da cabeça dele, porque eu, hoje, inicio uma obra sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aquela palavra entrou dentro do meu coração como uma flecha afiada do Senhor. Entrou no meu coração e se cravou. Sabe? Só que é assim, nós ouvimos a palavra do profeta. Nós choramos com a palavra de Deus. Somos impactados por ela. Porém, a gente fica ansioso para o cumprimento dessa palavra. Dura coisa é esperar o cumprimento da palavra de Deus. Ai, meu Deus, é forte, mas dura coisa é esperar o cumprimento da palavra de Deus, porque eu sei a situação a qual eu vivia. Eu tinha uma dívida muito grande dentro da organização. E eu estava num tempo que Deus falou que Ele estava iniciando uma obra na minha vida. Sabe o que Deus fez? Tudo aquilo que o diabo me entregou, Ele tirou. Tudo aquilo que o diabo me entregou, o Senhor, Ele tirou do meu caminho, Ele tirou da minha vida. Eu era dono de boca, sabe? Tinha umas 2, 3 bocas lá no bairro onde a minha mãe mora até nos dias de hoje, no bairro da Vila Sônia, sabe? Tinha lá as bocas, tinha gente que trabalhava para mim. Mas sabe quando começa a acontecer um rebuliço na tua vida que você não compreende o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo? Louvado seja Deus. E eu vi tudo se escorregando pelas minhas mãos. As pessoas que eram para ser fiéis comigo começaram a me trair, começaram a me roubar, começaram a dar perdido naquilo que era as drogas, nos dinheiro. Nunca chegava o que era para chegar até a conta para que eu pudesse inteirar e pagar o fornecedor, sabe? As coisas que eu tentava fazer para tentar sanar as coisas que eu tinha para sanar, eu nunca conseguia. Tudo que eu colocava a mão, irmão Luiz, tudo que eu colocava a mão que era de errado, dava errado, não dava certo. Sabe por quê? Porque Deus falou que Ele iria começar uma obra na minha vida. Então, quando Deus fala que vai começar uma obra na vida do homem e da mulher, não adianta. Não tem jeitinho brasileiro. Vai ser da forma e da vontade de Deus. Vai ser segundo o querer de Deus. Deus não vai usar das coisas passadas, das coisas velhas, para te levar ao tempo novo que Ele tem para te levar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você uma coisa agora muito séria. Se Deus fez uma promessa para você, fica na promessa de Deus. Se Deus ele falou para você que vai cumprir, Ele vai cumprir. Ele não vai deixar a palavra dele cair por terra, porque a palavra, Ele é fiel para cumprir toda e qualquer palavra que Ele liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou transferido agora da penitenciária de Lavínia, vou para a penitenciária de Valparaíso. Aí o negócio ficou sério. Aí o negócio ficou sério, meus irmãos, porque pensa o dito que as pessoas dizem, ali é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Aonde a gente passou por momentos que nunca pensava em passar, porque nós estamos envolvidos com o tráfico de drogas, estamos envolvidos com uma infinidade de coisas que te traz dinheiro, traz comodidade, traz, sabe, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Meu Deus, um cara que não tem nem cabelo, queria usar shampoo Dove para tomar banho, sabonete Dove, isso, cheio de desculpa a expressão, frescura.
cheio de frescura, né? Achando-se ser alguma coisa e não sendo nada. Louvado seja o nome do Senhor. E ali agora Deus começando a tratar com a minha vida, porque eu não tenho mais o meio do tráfico como sobrevivência, porque eu comecei a renunciar, eu comecei a largar, comecei a deixar e fiquei à mercê da própria sorte. O credor batendo à minha porta, querendo receber aquilo que era dele de devido. Porque uma coisa que é muito cobrada nesse mundo da criminalidade é a tua palavra. É a palavra do homem. E uma vez dada a sua palavra, você não tem como voltar atrás. Uma vez você negociado uma coisa nesse mundo, nesse contexto, não tem como você voltar atrás. Não tem como você, deixar de cumprir a sua parte dentro daquilo que foi o trato que foi feito. E eu agora estou sem condições de cumprir a minha palavra. E eu estou sentindo o espírito da morte cada vez mais próximo de mim. Havia dias, irmão, que eu sentava dentro no pátio da penitenciária, mas bem no pátio central da penitenciária, sozinho. E chorava que nem criança, mas uma coisa estava cravada na minha mente e no meu coração, a palavra que foi liberada sobre a minha vida. Eu já estou 17 anos e pouco, já dentro da penitenciária, passando por um monte de lugares, vivendo um monte de situações. Mas a palavra de Deus agora está vindo e está me confortando, me dando força. Que eu não temesse, porque nenhum fio de cabelo cairia da minha cabeça. Deus, irmão, olha o mistério. Deus, nesse tempo que eu sentava no pátio de sol e chorava sozinho, Deus fez um movimento, o evangelista Desmo, pastor Luiz, Deus fez um movimento, tirou um homem da rua, tirou um homem que nunca roubou, nunca matou, nunca usou droga, nunca traficou, nunca fez nada de errado para que a lei tirasse ele do convívio social e colocasse ele privado da sua liberdade. Mas ele era um servo de Deus. Deus tirou esse homem e levou ele para dentro do cárcere. Deus pegou esse homem, colocou ele dentro da penitenciária de Valparaíso, no pavilhão 1. E esse homem se agregou à igreja que lá tinha, no pavilhão 2, perdão. Se agregou à igreja que lá tinha. Uma igreja que tinha mais de 20 crentes dentro da igreja. Nenhum crente daqueles tinha coragem de vir até mim e ministrar uma palavra sobre a minha vida. E quando esse homem chegou dentro da penitenciária de Valparaíso, esse homem, por sua vez, olhou para mim numa certa feita e perguntou a um desses irmãos da igreja. E falou para ele, e aquele moreninho ali assim, assado? Aí falaram, aquele ali é fulano de tal, ele é satanista. Aquele ali não quer compromisso com Deus. Aquele ali não quer nada com Deus. Mas o pastor Jorge, numa conversa que eu tive com ele, ele falou que ele olhava para mim e ele via uma luz sobre a minha cabeça. Ele via uma luz muito forte sobre a minha cabeça e aquilo chamava a atenção dele. E ele começou a se aproximar e não tinha um dia que esse homem se aproximava de mim, que ele não tivesse uma palavra de Deus para ministrar o meu coração. E aquilo foi trabalhando dentro do meu interior, irmão. Foi trabalhando dentro do meu interior. Deus foi movendo o meu coração, veio movendo algo muito tremendo dentro de mim, assim, que eu comecei a não resistir. Eu não queria saber de culto, eu não queria saber de igreja, nada. Aí, uma certa feita, eu estou dentro... Eu tive bem lembrado, eu tive uma namorada que, lá em Valparaíso, eu terminei com ela. Ela me ajudava muito, mas eu terminei com ela. Falei, vai embora, segue seu caminho, deixa eu. Eu estava muito entristecido, muito abatido por tudo que eu estava vivendo. Falei, segue seu caminho e tal, deixa eu viver minha vida aqui, tá bom. Né? E aí, ela foi viver a vida dela. Só que ela se envolveu com pessoas que, puxa vida, mano, nada a ver, sabe? Aí acabou indo presa também. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei mais triste ainda. E aí, eu estou um dia dentro da cela. Eu vivia numa cela atribulada, irmão. Pensa a cela atribulada, que os caras bebiam cachaça o dia inteiro, fumava maconha o dia inteiro. E eu já estava livre de tudo isso. Fumava maconha o dia inteiro e no final da noite iam discutir e brigar entre eles.
E só eu que não fazia uso de nada disso. Tinha que ir lá e apaziguar, quase já tomei murro, quase apanhei dos caras, porque os caras estavam tudo doidão. E nessa feita, um dia eu estava dentro da cela, estava ajeitando umas coisas minhas, aí veio um outro rapaz, o Pezão. Ele veio, encostou, ele estava evangelizando o pavilhão, falando de Deus. Esse menino sempre foi um menino muito trabalhoso também, sabe? Aí ele encostou na cela assim e falou: e aí, fulano, como é que tá? Tá tudo bem e tal? Eu falei: tá tudo bem, mano. Tudo tranquilo, tô aí, só meio entristecido por causa de algumas coisas e tal, mas tô indo. Falei: o que tá acontecendo? Aí expliquei o caso da menina, que tava chateado por causa da menina e tal, as outras coisas que tava vivendo. Ele falou: mano, olha assim, irmão. Você aceita fazer um propósito com Deus hoje? Qual o propósito, irmão? Que propósito que eu vou fazer com Deus? O que eu vou falar para Deus? O que Deus quer comigo? Né? Ele falou assim: irmão, faz um propósito com Deus. Se Deus tirar essa menina da prisão, você vai entregar a sua vida para Ele. Sabe? Falei: irmão, Deus vai fazer? Ele falou: Deus vai fazer, irmão. Falei: então é o seguinte, eu vou fazer esse trato com Deus hoje. Se Deus tirar essa menina da prisão, eu não quero nada com ela. Eu não quero nada com ela. Mas se Ele tirar ela da prisão, eu entrego a minha vida para ela, para Ele. Evangelista Desmo, eu passou, tipo assim, esqueci dessa situação. Só que pastor Jorge continuou me evangelizando. Pastor Jorge continuou tratando a minha vida, né? Orava por mim e tal, e eu comecei a ir aos cultos, buscando, tal, ia lá, chorava, irmão. Chorava. Todo culto, eu entrava no culto chorando, saía chorando, e não entendia aquele negócio. E os caras da cela que eu morava, tipo: tá na igreja? Como assim? E tal. Aí tinha um deles, o Rony. O Rony pegou e falou assim: meu irmão, eu vou te dar um negócio que vai edificar a sua vida. Ele falou para mim assim: eu era crente. Eu servia a Deus. Minha família toda servia a Deus. Mas um dia eu desviei dos caminhos. E hoje eu estou nessa vida. Mas ele sempre falou para mim: eu creio que um dia eu vou voltar. Eu creio que um dia eu vou voltar. Mas eu quero te dar algo para você que está buscando se aproximar de Deus e conhecer Deus. Toma essa Bíblia. Toma essa Bíblia, onde você for, leva ela. Sabe? E aí eu peguei aquela Bíblia, comecei a ler. E todo dia eu ia para o pastor Jorge tirar minhas dúvidas, o que queria dizer aquela palavra, isso, aquilo, outro, tal. E aí, o pastor Jorge, um dia ele deu uma palavra para mim, que dizia assim, que estou te preparando. Estou preparando, tipo assim, a minha noiva para apresentar ao noivo. Aí eu falei para ele assim: mas o que tem a ver com a minha vida essa palavra? E ele falou para mim que um dia eu ia poder ver a face de Cristo. Eu ia poder ver a face de Cristo lá no céu. Que como noiva eu iria encontrar. Como noivo eu iria encontrar com Jesus, que é o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo encravou no meu coração. Tudo bem. Passado alguns dias eu estava dentro dessa mesma cela atribulada. E ali, aquele dia, por incrível que pareça, ninguém bebeu, ninguém fumou maconha, todo mundo foi dormir cedo. E eu fui dormir cedo também. E eu estava na minha cama, dormia numa beliche, numa triliche, e eu dormia na cama do meio. E nós colocávamos uma cortina assim na cama para poder ter uma privacidade. E eu fechei a cortina da minha cama e deitei e fui dormir.
já tinha orado, já tinha lido uma palavra. Aleluia. Deus entrou naquele lugar. Deus entrou naquele lugar naquela noite e falou comigo. O Senhor entrou no espaço da minha cama e falou ao meu ouvido: Marcelo, o que você fez da sua vida? O que você fez da sua vida? Eu acordei apavorado, assustado. Abri a cortina da minha cama e falei nada. Eu fiquei procurando se tinha alguém acordado. Olhei na cama de baixo, olhei para cima, olhei nos pessoal que dormia no chão, para ver se tinha alguém acordado que pudesse, porventura, ter falado isso ao meu ouvido. Mas, irmãos, para a glória de Deus, não tinha ninguém acordado. Para a glória do nome do Senhor Jesus, não tinha ninguém acordado. Ninguém. Falei, é loucura da minha cabeça. Mas aí, Deus, para confirmar que era Ele, eu fui deitar de novo. Eu comecei a pegar no sono novamente. O Senhor falou ao meu ouvido novamente: Marcelo, o que você fez da sua vida? Eu fiquei apavorado, irmãos. Eu não sabia como agir naquele momento, o que eu deveria de fazer, o que eu deveria de falar. Fiquei acordado, meus olhos abertos como se fosse uma lamparina. Enquanto a cela era um dia de visita, enquanto a porta da minha cela não se abriu, eu não sosseguei. Levantei, joguei uma água no rosto, corri na cela da igreja, chamei o pastor. Nesse dia eu não chamei o pastor Jorge, não, eu chamei o pastor Claudiomiro. Falei para o pastor Claudiomiro, pastor Claudiomiro, aconteceu isso, essa madrugada aí, eu estou apavorado. Eu não sei o que está acontecendo, quem foi que falou, não sei se foi alguém, alguma pessoa, algum dos caras que mora comigo. Aí, o pastor Claudiomiro olhou para mim e falou assim: irmão, fique em paz. Porque quem falou com você foi Deus. Na calabachori que me nasce. Quem falou com você foi Deus. Querendo o que você fez da sua vida. Olha como está a situação da sua vida. Olha o que você está vivendo. Até aí eu não tinha entregue a minha vida para Cristo ainda, irmãos. E o pastor falou que Deus estava requerendo de mim, aleluias, aquilo que, ao ponto que eu deixei que a minha vida chegasse, sendo que se eu tivesse seguindo os caminhos dele, a coisa seria muito diferente. Eu não estaria sofrendo tanto. Eu não estaria sofrendo da forma que eu estava sofrendo naquele tempo. E eu fiquei pensativo em tudo aquilo. Mas ainda naquele final de semana eu não entreguei a minha vida para Cristo, não. Fiquei resistindo. Fiquei endurecendo o meu coração. Mas numa sexta-feira nós trabalhávamos na cozinha, eu, pastor Jorge. E na quinta tinha tido um culto. E eu, nessa quinta-feira, eu levantei com o meu coração, bem lembrado, levantei com o meu coração decidido a entregar minha vida para Jesus. Fui para a igreja, cultuamos, tudo. Pastor Claudiomiro pregou. Pastor Jorge ficou de fazer o apelo e dar o término no culto. O pastor Jorge não fez o apelo. Aquele dia eu fiquei apavorado. Aquele dia eu fiquei muito preocupado, porque eu achava que Deus conhecia o nosso coração. Eu achava que Deus sabia daquilo que nós pretendíamos para a nossa vida a partir daquele momento. E o pastor Jorge não fez o apelo naquele dia. Eu fui para minha cela decepcionado. Fui para lá, sabe,
ouvi um monte de conversa fiada, vendo gente fumando maconha, eu não suportava mais aquilo, vendo gente bebendo cachaça, brigando. Eu não suportava mais aquilo, eu queria sair daquela vida, daquela cela, daquele mundo. Eu estava tendo um nojo de tudo aquilo. E aí, na sexta-feira, eu fui para o trabalho, na cozinha, e encostei no pastor Jorge e falei: pastor, por que o senhor não fez o apelo ontem? Ele louco para mim com a maior displicência naquela manhã. Como se não tivesse entendido aquela minha pergunta. Por que ele não tinha feito o apelo naquela tarde? Aí ele falou assim: por quê? Você ia entregar sua vida para Jesus? Não. Ele falou assim: por quê? Eu falei: o senhor sempre faz. Ele falou: porque não era para fazer. E saiu andando, virou as costas para mim. Mas como Deus é Deus, irmãos, Deus fez ele voltar para perto de mim novamente. E voltar com a pergunta na cabeça. Aí ele perguntou para mim: por que você ia entregar sua vida para Jesus? Eu olhei para ele assim, eu falei: eu ia. Eu levantei decidido quinta-feira, pastor, de entregar minha vida para Jesus, porque eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais ficar vivendo o que eu estou vivendo, passando pelo que eu estou passando. Eu quero paz para minha cabeça, e onde eu estou eu não tenho paz. Ele falou para mim assim: olha, se esse é o desejo do teu coração, a oportunidade não vai voltar. Falei: amém. Mas eu fiquei orando a Deus, porque eu pensava que Deus, quando ele não fez o apelo, eu pensava que nem Deus queria nada comigo. Às vezes nós estamos numa situação de pecado tão difícil, nós estamos tão aprofundados nos erros, nos pecados, nas coisas que desagradam a Deus, que há um momento que a gente para e pensa que nem Deus quer nada conosco, que nem Deus quer mais negócio com a gente. Só que Deus fez eu lembrar novamente que não era para mim temer, que nem um fio de cabelo ia cair da minha cabeça, porque Ele estava começando uma obra na minha vida. Chegou sábado de manhã. Sábado de manhã, eu acordei ansioso, tomei um banho muito cedo e fui, coloquei minha roupa, a melhor roupa que eu tinha na época, e fui. Abriu a cela onde eu morava, eu peguei balde, rodo, vassoura, desinfetante, pano de chão e corri para o quartinho onde a gente fazia os cultos. Já vinha um pessoal para colocar os colchões, o pessoal que não tinha visita, para colocar o colchão lá no quartinho, né, para se espalharem, dormirem. Eu falei: pessoal, não leva mal não, mas não vai colocar os colchão agora não, vai ter o culto daqui a pouco, eu estou limpando aqui para o culto, tem condições de vocês esperar só acabar o culto, depois vocês podem estender os colchões aí e dormir. O pessoal me ouviu naquele dia, eu fiquei até meio impactado assim, eu falei: caramba. Aí fui lá, limpei, ajeitei tudo certinho. Aí quando abriu a última cela, que é a cela da igreja, o pessoal vinha com rodo e vassoura e tal. Aí estava eu saindo com meu rodo e vassoura. Falei pro irmão, irmão, não precisa você limpar lá não. É só montar o púlpito, pôr a mesa lá, monta o púlpito e vamos fazer o culto, vamos cultuar. O irmão olhou para mim assim e falou: já está fazendo a obra já, varão? Já está fazendo o trabalho de obreiro? Falei: irmão, eu senti no coração de fazer, e eu fiz, cara, sabe? Fui para a cela, coloquei todas as coisas lá e tal. Peguei minha Bíblia e fui para a igreja. Naquele dia, irmão, olha só para você... Perdão. Para você ver como que Deus é. Deus, Ele tem uma obra na vida do ser humano. E dentro da obra que Deus tem na vida do ser humano, e o diabo sabe, certo? O diabo vai tentar de todas as formas envergonhar a Deus, envergonhar Jesus Cristo. Só que ninguém pode envergonhar Jesus Cristo. Ninguém tem o poder de envergonhar, principalmente o diabo.
O diabo peleja, mas ele não consegue êxito naquilo que é as coisas de Deus. E naquele dia Deus fez vir todos os mais de dentro do pavilhão. Os mais bandidos, os mais cabulosos, sintonia, faxineiro, entraram dentro do espaço igreja. E o culto começou, os crentes ficou tudo para fora, mas eu fiquei lá dentro, porque eu estava determinado a entregar a minha vida para Jesus Cristo de Nazaré. Falei, eu não quero saber mais dessa vida, eu não quero mais saber disso, porque eu já sofri demais. E aí o culto começou, adoração, louvor, palavra, oportunidade de palavra e tal, toda aquela liturgia do culto. Aí a ministração da palavra oficial do culto. O pastor Claudiomiro pregou de novo uma palavra, você lembra do pastor Claudiomiro? O pastor Claudiomiro pregou uma bênção, pregou muito. E passou para o pastor Jorge novamente. Ele passou o pastor Jorge fez um apelo, sabe aquele apelo que nem eu estou prolongando aqui esse testemunho? Bem prolongado, sabe? E o meu coração só faltava sair pela boca, eu suava, transpirava muito, mas muito mesmo. E está todo mundo lá olhando assim, sabe? O que vai acontecer agora, sabe? E aí, quando o pastor Jorge, ele fala, tem alguém aqui. Ele não precisou falar para Jesus. Eu falei, eu estou aqui, mas dei um pulo no meio do ciclo, assim, dei um pulo, falei, eu estou aqui, eu quero, eu não aguento mais, eu preciso de Jesus. Glória a Deus. Eu preciso de Jesus. E naquele dia, tinha crente que já era da igreja, já tinha muitos anos de crente, né? Que ele se dobrou diante da presença de Deus ao meu lado ali e chorava pior, mais do que eu estava chorando, sabe? Chorava, mas chorava muito, dando glória a Deus, aleluia, e falando, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, sabe? E eu entreguei a minha vida naquele dia, 8 de novembro de 2008. É uma data que eu não esqueço nunca, irmão. Não esqueço nunca na minha vida, sabe? Porque ficou marcada para a minha vida, sabe? E nós começamos uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo, a partir deste momento. Muitos foram os convites, queriam me introduzir novamente no crime organizado, mas eu já tinha decidido, no meu coração, na minha mente, que tudo aquilo não cabia mais para mim, que tudo aquilo era uma ilusão. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, talvez o seu filho, talvez a sua filha está vivendo uma vida desregrada, uma vida difícil, uma vida de prostituição, uma vida de vícios, de droga, uma vida de roubos, de assaltos, de homicidas, sabe? Uma vida totalmente arrebentada, ao inverso daquilo que você deu ensinamento, sabe? Mas ainda que esteja nessa situação, sabe, enquanto houver o joelho de uma mãe, de um pai dobrado, ainda há esperança, porque existe um Deus no céu que responde por oração, existe um Deus do céu que honra a oração do justo, existe um Deus no céu que faz o impossível, louvado seja Deus, para cumprir a palavra dele, para cumprir as promessas dele liberadas sobre a nossa vida. Então, mulher de Deus, homem de Deus, não desista, não desanime, permaneça-se firme, porque o Senhor vai entrar no inferno, se necessário for, para salvar o teu filho, para salvar a tua filha, para salvar aqueles que você ama, para salvar o teu marido da prostituição, da bebida, do jogo, da mentira, seja qual for a situação, existe um Deus que quebra cadeias, que quebra os laços, que destrói, que põe muralhas por terra para salvar um querido. A mandar a súbia. Ei, meu irmão, nós não estamos vivendo na emoção. Nós não estamos aqui, louvado seja Deus, para contar uma história da carochinha para você. Nós estamos aqui para contar aquilo que vivemos e aquilo que Deus fez. Sabe o que Deus fez na minha vida? Deus forjou o meu caráter, de um homem que era ladrão, de um homem que virou traficante, de um homem que fazia e acontecia. Louvado seja Deus. Deus ensinou a viver com o pouco. Deus ensinou a viver debaixo da mão dele, da provisão dele, dos cuidados dele. Então, ei, meu irmão, minha irmã, Deus vai
vai ensinar o teu, Deus vai ensinar a tua a viver debaixo daquilo que Deus tem preparado, daquilo que Deus proporcionar para ele. Eu sou um homem muito feliz, sou um homem ao qual o Senhor restituiu família, sou um homem que Deus restituiu, louvado seja Deus, a comunhão com a parentela, aqueles que não queriam estar perto de mim, aquele que me repudiava, louvado seja Deus, hoje tem prazer em estar do meu lado, hoje tem prazer em caminhar comigo, hoje tem prazer em dizer, esse aqui é um homem de Deus, não é para a minha glória, mas é para a glória do nome do Eterno, porque se não for Ele para fazer, não há aquele que possa fazer. Aleluia. Muitas coisas nós tentamos pela força do nosso braço. Muitas vezes nós pegamos filho viciado na droga. E nós queremos colocar dentro de uma clínica de recuperação. Deixar ele lá à base de remédio, deixar ele aí à base de um monte de coisa. Mas eu quero dizer para você, se Jesus Cristo não entrar na vida dele ou dela, não há regeneração, não há conserto. O remédio ele pode acalmar por um momento, aleluia, aquela fúria, aquela ansiedade, aquele desespero, mas Jesus Cristo ele cura, liberta por completo. Por completo, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Eu sou testemunho vivo. A enfermidade muitas das vezes quer me jogar no leito, muitas das vezes a enfermidade quer me dar um knockdown, quer me dar um nocaute, mas todos os dias o meu Deus me coloca de pé para que eu possa ser testemunho vivo, diário na face dessa terra, porque não é a diabetes, não é o câncer, não é a pneumonia, não é a bronquite e muito menos a tuberculose que já tentaram por muitas vezes me paralisar, me jogar dentro de um caixão, mas a mão poderosa do Eterno, ela me levanta, me levantou e continua me levantando todos os dias da minha vida. Então, eu sei que os dias são difíceis, eu sei que talvez a situação que você está vivendo, talvez seja pior do que a minha, mas tenha fé no Senhor, que a sua esperança seja renovada no dia de hoje. Se Deus fez na minha vida, me arrancou depois de 21 anos de dentro do cárcere, sabe? Me colocou assentado no meio de príncipes, sabe? Sabe por quê? Porque Deus, aleluia, Ele faz dessa forma. Porque Deus tira de lá do monturo, porque Deus tira da lata do lixo, Deus tira das garras do diabo, das prisões do inferno. Para quê? Para poder glorificar o nome dEle, para poder, louvado seja Deus, a humanidade vê que existe um Deus que ainda opera milagres. Glória a Deus. Existe um Deus que ainda faz o impossível. Aquilo que é impossível para você, minha irmã, aquilo que é impossível para você, meu irmão, é possível para Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Meu Deus, perdoa, irmão. Louvado seja Deus, meus irmãos. Testemunho muito poderoso, impactante, irmãos. Eu já ouvi o testemunho do pastor Marcelo, conheço o pastor Marcelo já há alguns anos, como ele disse no começo, o pastor Marcelo é um amigo mais chegado do que um irmão, o pastor Marcelo é bênção na minha vida, e toda vez que ele me conta o testemunho, que ouve ele fala o testemunho, também me sinto emocionado pela forma que Deus transformou a vida dele, tudo que ele passou desde antes das drogas, tentativas de homicídio, presídio, 21 anos, irmãos, 21 anos preso, 21 anos dentro de um presídio. Foi o tempo que Deus levou para guardar ele e transformar a vida dele. Testemunho maravilhoso, sou grato a Deus pela vida do Senhor, pastor Marcelo. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, amém. Continue abençoando o lar, a família do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, você que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo pela rádio epistolagospel.com, você que está nos ouvindo pela Radiosnet, você que vai nos acompanhar pelo canal no YouTube, Evangelista Desmond Luan, que sentiu no teu coração que alguém que você conhece precisa ouvir esse testemunho, compartilhe essa mensagem. Compartilhe esse testemunho do pastor Marcelo. Se você sentir que o pastor Marcelo tem que ir na sua cidade, tem que ir na sua igreja, assim, né, que voltar os cultos, que terminar toda essa questão do lockdown, voltar os cultos, você sentir que ele tem que ir, porque Deus vai falar através dele com as pessoas aí, só você procurar lá no Facebook, lá Marcelo
Almeida de Jesus. Almeida. Marcelo Almeida lá no Facebook. Procura lá no Facebook. Marcelo Almeida. Vai ver esse rostinho bonito lá, amém? Manda uma mensagem lá no Mensageiro. Eu tenho certeza que vai ser um prazer o pastor Marcelo estar indo até a tua igreja, dando testemunho, falando do amor de Jesus. Pastor Marcelo também é pastor, irmãos. Pastoreia uma igreja lá na comunidade do Paraisópolis. Amém? No projeto Resgate. Igreja Evangélica Salvação em Cristo, Projeto Resgate. Igreja IESC, Projeto Resgate, amém? Quero agradecer a todos vocês que esteve aqui juntamente conosco na nossa programação, você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, que Deus te abençoe. Não se esqueça, você que está aí no YouTube, irmãos, se inscreva no nosso canal, vai ter muitos testemunhos edificantes como esse, muito ensinamento, muita palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, ative a notificação e deixe um like. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o evangelista Desmond Luan e Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.